Inicialmente, eu quero ler um documento que chegou a este Senado da Anistia Internacional. Ela foi encaminhada ao presidente das duas casas, da Câmara e do Senado, como resultado de uma campanha que a Anistia fez sobre direitos não se liquidam. Então, veio acompanhado de um abaixo-assinado de 20 mil assinaturas, mas eu quero ler o texto, resumo, para não dizer que, se não forem feitas tomada nenhuma providência, não foi por falta de conhecimento. Então, o texto da petição da campanha Direitos Não Se Liquidam, que fala a presidente da Anistia Internacional. Escrevo a Vossa Senhoria, porque estou alarmado pelas dezenas de propostas legislativas atualmente em curso no Congresso, as quais podem desmantelar os direitos humanos no país e, portanto, violar as obrigações do Brasil em relação aos direitos humanos. Se tais propostas forem aprovadas, os direitos e as vidas de milhares de pessoas estarão em risco. Ela cita algumas propostas. Pessoas que expressem publicamente a sua opinião ou que protestem pacificamente nas ruas poderão ser tratadas como terroristas ou traidoras caso a mudança na lei antiterrorismo ou outra reforma sejam aprovadas. Os direitos das crianças e adolescentes estarão em risco se o Congresso reduzir a idade penal para que crianças e adolescentes sejam julgados como adultos. O direito à saúde reprodutiva das mulheres e meninas também estará em risco se as propostas para expandir a criminalização do aborto forem aprovadas. Povos indígenas e comunidades quilombolas poderão ser privadas de suas terras caso os projetos sobre demarcação de terras retirem seus direitos constitucionais. E os esforços para reduzir níveis elevados e persistentes de violência armada serão negativamente afetados caso as alterações propostas no Estatuto do Desarmamento sejam aprovadas, colocando ainda mais vidas em risco. O Congresso deve defender a proteção e proteger direitos humanos, de forma a garantir que nenhuma lei ou emenda os restrinja indevidamente. Em vez de limitar o acesso a direitos humanos, o Congresso deve trabalhar para propor novas leis que protejam e promovam direitos humanos para todos e todas no país. Instamos os senhores e senhoras parlamentares a desistirem de qualquer esforço para desmantelar proteções já existentes aos direitos humanos e rejeitar qualquer lei ou emenda que coloque em risco os direitos e a vida de brasileiros e brasileiras. Então, o documento é extenso, esse é um resumo, e eu queria dar conhecimento a este Senado e está arquivado lá na Comissão de Direitos Humanos, porque ela foi dirigida ao presidente do Senado, que encaminhou à Comissão de Direitos Humanos. Então, lido o documento. E agora eu quero voltar a falar da reforma da Previdência. Ontem nós tivemos uma audiência pública muito importante, muito concorrida, e com pessoas especialistas, onde o senador Paim era o autor do requerimento, que debateu o resultado da CPI da Previdência, que o senador Paim já apresentou aqui. Mas é preciso que a gente discuta muito, porque todo dia tem uma versão, hoje tem mais uma. Não tomei conhecimento do que mudou, mas tem mais uma versão e o que eu pude ver, a principal é retirar os trabalhadores rurais da reforma. Porque sabem que é uma categoria muito mobilizada, então estão achando que eles vão se desmobilizar por isso. Só que o trabalhador rural não tem que se desmobilizar, porque tem lá uma lei do deputado Nilson Mourão, é Nilson Leitão, não lembro agora bem, mas é Nilson, que diz que trabalhador rural pode ser pago só com casa e comida. E olha, vai olhar que tipo de casa e que tipo de comida eles oferecem nas fazendas. Ainda ontem teve mais uma fazenda aí autuada por trabalho escravo, em Minas Gerais. Então, que trabalhador rural não se desmobilize por isso, até porque o governo muda de opinião muito rapidamente. Eu não entendo por que o governo insiste nessa reforma, a não ser a justificativa que já foi dita em alguns lugares, que é para abrir mais ainda o mercado da previdência privada para bancos e seguradoras. Aliás, não é à toa que o secretário de Previdência, quando elaborou essa proposta inicial, lá na metade do ano, a agenda dele tem muitas reuniões só com banqueiros e donos de seguradoras.
Porque a idade, que é o que o governo diz que é a coisa mais sagrada, é a idade. A idade ele já tem. Hoje, inclusive, bem antes, porque ele diz que a dele, a do governo, é até 2036. Então, muito antes, ele teria 60 anos e 65 anos. 60 para mulheres e 65 para homens, porque essa a que está em vigor hoje, que é a fórmula que a gente chama 85-95, em 2027 ela chega a 60, 90, aliás, 90, 100, que vai dar exatamente 60 anos para mulheres, mais 30 anos de contribuição, e 65 para os homens, mais 35 anos de contribuição. Então, eu não vejo por que ele insiste nisso, já que vai ter bem mais cedo o que ele procura tanto. Diz que é para combater privilégio. O servidor público agora é o alvo, está colocando a sociedade contra servidor público e trabalhador contra trabalhador. E a Globo consegue fazer um editorial dizendo que quem ganha 6 salários mínimos é o privilegiado. 6 salários mínimos é o teto da Previdência, minha gente. O cara passa num concurso, estuda pra caramba, gasta dinheiro, passa sono. 6 mil não é rico, não é privilegiado, não. Tem servidor privilegiado, inclusive aqui, esta casa. Se quiser começar a fazer reforma por aqui, para deputados, senadores, ministros, juízes, promotores, esses que ganham pelo teto, teto não da Previdência, mas teto do Judiciário, a gente concorda de começar uma reforma por aqui. Inclusive discutindo auxílio moradia. Mas ele disse que o pessoal é privilegiado. Mas realmente não mexe no verdadeiro privilegiado. O governo já tem, praticamente, também outra coisa que ele persegue, que é exatamente as pessoas não se aposentarem com o salário que ganham, aqueles que ganham salário alto, 20, 25, 30 mil reais, que é, quem entrou de 2003 para cá já está na clareza que só se aposentará com o teto da Previdência, que hoje é 5 mil e poucos reais. Então, ele já tem o que ele quer na reforma. Então, a gente só pode deduzir que é para satisfazer o mercado. Quem está cobrando isso dele é o mercado. Né? E aí o governo se submete a um vexame, né, para atender o mercado, ele se submete ao vexame de ir para o programa do Silvio Santos distribuir dinheiro, quem quer dinheiro, que absurdo aquele, que vergonha para esse país. Né? Mas ele foi. Aliás, tem um neurocientista indiano que diz, que eu não lembro o nome, mas ele diz que a verdade não precisa de publicidade. A mentira, sim. Então, o governo está gastando rios de dinheiro com as TVs, com os meios de comunicação, para vender uma reforma da Previdência, vender como boa um produto que não é bom. Aliás, o senador Renan Calheiros ontem fez aqui uma fala interessantíssima sobre isso. O mesmo governo que fez um refis, que dispensou dívida da Previdência. Como é que pode querer fazer reforma para arranjar dinheiro para a Previdência se ele faz um refis que dispensou bilhões da Previdência? E aí nós, senador Paim está divulgando bem a cartilha, nós vamos divulgar mais, a gente vai reproduzir, colocar nas redes essa cartilha, porque é importante que o trabalhador tome conhecimento. E nós vamos fazer audiência pública, muitas, já aprovamos requerimentos, e nós vamos fazer uma, senador, que a gente não aprovou, mas vamos aprovar. Nós vamos convidar parlamentares a favor e contra a Previdência. Né? E se não forem os a favor, porque o pessoal não tem coragem de debater. A gente vai botar a cadeirinha lá com o nome e a cadeira vazia. Mais um tempinho, senador João Alberto, eu estou quase concluindo, mas como o senador Campbell já furou a austeridade do tempo, eu peço ao senhor também que me dê um pouquinho de tempo. Estou terminando. A gente precisa fazer esse debate, eu, inclusive, acho que tem que ter uma sessão temática aqui sobre a Previdência, trazendo especialistas, porque a CPI da Previdência foram os especialistas que foram lá dizer que não tem déficit. Então, é preciso que a gente mostre isso para o Brasil inteiro, para os senadores todos que não vão nas comissões, então, que venham no plenário para esse debate. E vou voltando para o refis. Nós vamos divulgar os beneficiários dos refis. A gente sabe que, inclusive, tem muitos parlamentares que deviam à Previdência e agora estão quase livres, porque tirou juros e multas e vai dividir o resto em não sei quanto tempo. Então, é quase um perdão, é um negócio de pai para filho. Então, nós vamos divulgar também os beneficiários
dessa história de refis, e quando chegou na hora dos micro e pequenos empresários, que a gente aprovou por unanimidade, aí o senhor presidente veta. Mas nós vamos derrubar esse veto. Contamos com quem assinou, que votou por unanimidade, que também vote para derrubar o veto, porque se tem alguém que merece alguma negociação, são os pequenos e os micros que não podem pagar mesmo, de fato. E, por último, eu queria levantar uma questão séria, que eu acho que merece modificação em alguma lei, né? Código Penal, sei lá. Por que é que sonegação não é considerado crime de corrupção? O cara sonega, se apropria indevidamente do dinheiro público e não é corrupto, não. Ele mesmo fica fazendo passeata, participando de passeata, chamando os outros de corrupto, porque a corrupção só pega em político. Os caras roubam muito mais do que foi roubado em corrupção, porque não passam para o Tesouro os impostos que devem, que descontam, inclusive. Então, é preciso que a gente faça uma mudança, que a gente comece a estudar isso, para que também vire um crime, né? Que sonegador não seja só exposto lá no sonegômetro ou nos relatórios. A gente vai também expor os principais sonegadores desse país, divulgando a cartilhinha para a base, para a sociedade, para o sindicato, para todos onde tiver aglomerado, a gente vai distribuir também isso, para ver se a gente muda alguma coisa nesse país. Muito obrigado.